Deus tem levantado um povo para viver por fé, para que através desse povo Ele possa trazer toda a glória do céu aqui na terra, para que o mundo conheça a Deus, mas não esse Deus semelhante a um homem, mas um Deus que é acima de todos, de tudo, que reina, que vive eternamente. Um Deus que é dono do ouro e da prata. Ele está levantando uma geração que possa aprender a depender dele. Quando nós aprendemos essa dependência, então nós passamos a ser uma pessoa na terra que anda por fé, vive por fé. E a fé nos faz conquistar todos os nossos sonhos. Deus está levantando uma geração que sonha. O homem que deixa de sonhar, ele passa a vegetar. Ele vegeta. O homem nunca pode deixar de ter sonhos. Sonhos e visões é a linguagem do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está operando em nós, então ele começa a nos entregar sonhos e visões, e nós começamos a caminhar e a conquistar o que é direito nosso. Toda a sorte e bênção dessa terra, que é nossa por direito, mas apenas vive aquele que por fé busca no reino de Deus e traz aqui. Você tem um poder sobrenatural de Deus. Nós temos um espírito dentro de nós, de conquistador. Um espírito de fé que nos encoraja a viver de um modo por cima, por cabeça e não por cauda. Por cima, aonde as circunstâncias dessa terra não nos tocam. Porque nós estamos andando como Pedro andou, sobre as águas. Nada, mal nenhum nos tocará. Porque Ele nos faz andar altaneiramente, segundo a sua palavra. Deus está levantando uma geração de pessoas de coragem, porque a Bíblia diz que os tímidos não herdam o reino, mas de pessoas ousadas, que ousa crer nessa palavra e acreditar que ela é a verdade, que tudo que está escrito realiza. Então você começa a viver um nível totalmente diferente dessa terra. É uma nova geração, geração que anda por fé, porque sem fé é impossível. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel obedeceu a Deus, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador
dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Sem fé, diga comigo, fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amém? Fé é certeza. Aquilo que você já tem, está vendo, já não é mais fé. Deus nos chamou para uma caminhada de fé. Deus nos chamou para operar no mundo coisas grandes, trazer a glória e a grandeza dele do céu e colocar ela aqui na terra. Então Deus chama uma geração de homens de fé, de pessoas de fé. Fé, ela é necessário você sonhar. Sonhar e ter visão. A fé nos leva a ter sonho e visão. Por que sonho? Eu sonho com aquilo que eu almejo, que eu espero. E eu já posso ver e enxergar como já existente. Deus, quando criou o mundo, nós vimos aqui, ele, do nada, daquilo que é invisível, do nada ele criou. Faça-se a lua se fez. Faça-se o sol se fez. Divida o firmamento entre águas e terra, os animais, palavra. Deus sonhou com você. Deus sonhou com a sua vida, com a minha vida. Nós somos fruto do sonho de Deus. Deus sonhou com a terra. Só que Deus sonhou com uma terra, não uma terra como nós vemos hoje. Uma terra pervertida, dominada pelo maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, não com os homens sendo arrancado dele para viver com a força maligna do diabo. Não. Deus sonhou com uma geração, com um povo que o ama, que o adora. Tudo foi criado para o louvor da sua glória. Então Deus sonhou com um homem próximo dele. Você observa que a natureza humana, Deus criou Abel e Caim. Abel, fluiu nele um coração de amor sincero, leal, reto, segundo o coração de Deus. E ele fez uma oferta que até hoje fala. Nós buscamos fé ao ver o que Deus fez na vida de Abel. A oferta que agradou a Deus. Então Deus quer homens que o agrade aqui na terra. Nós vemos Enoque foi trasladado, foi levado. Ele andou com Deus e de certa forma ele obteve testemunho de ter agradado a Deus. E o que Deus quer de nós? Homens que o agradam. Como que nós agradamos a Deus? Quando nós deixamos de andar segundo os meus conceitos, segundo a minha vontade, segundo o que eu penso, o que eu acho que é tão pequeno, tão corrupto, e passo a crer nessa palavra e passo a conquistar todos os homens ungidos de Deus. Foram riquíssimos sobre a terra. Davi, Salomão, todos aqueles que teve um chamado, foram ricos.
Por quê? Porque agradaram a Deus. Porque andaram por fé. Se nós andarmos por fé, nós seremos os homens mais felizes da terra. Tudo vai funcionar. Tudo vai ser realizado. Tudo vai se concretizar diante dos nossos olhos. E fé é isso. Eu creio que essa palavra que Deus fala comigo, e ela é verdadeira. E não duvidar. Mas crer e andar e alcançar tudo aquilo que Deus propõe a nós. Nós vemos aqui, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus dá galardão. Galardão significa prêmio. Aquele que crê, o crer significa obedecer. Quando eu creio, eu faço tudo. Porque as coisas, está lá em Coríntios, de Deus para o homem natural é loucura. É loucura, mas como? Eu dou a minha oferta, eu dou meu dízimo e eu prospero. Eu dou meu dízimo e Deus repreende o devorador. É o meu dízimo que faz o devorador não devorar minha finança, não roubar os meus bens? É, porque está escrito. Então eu faço, porque eu creio. Isso é fé. Andar por fé significa você ter visão e sonho. Ser um conquistador. Deus diz que tudo Ele conquistou para nós. O impossível, Deus faz. Jesus, quando foi lá na cidade de Lázaro, quando ele soube, ele demorou 4 dias. E quando ele chegou, os homens vieram dizer: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não havia morrido. Ah, Senhor. E começaram a dizer contrário àquilo que Jesus ia fazer. Fé é eu ter um alvo e saber que Deus me ama e Ele me concede segundo a sua palavra. Tem muitos obstáculos que se levantam na nossa vida quando nós começamos a andar por fé. Jesus, quando Ele diz assim, tira a pedra. Ah, Senhor, já cheira mal. Visão no natural. Aquele que crê, ele tem que ter visão espiritual, não natural. Ele tem que olhar, ver, possuir e já ver tudo materializado. Ver todas as coisas acontecendo e chamar à existência aquilo que não é, que você não tem, como se já fosse. Fala. Fé é pelo ouvir, crer, falar e agir. Agir. Certa mulher, ela ouviu dizer que Jesus fazia milagres. Era uma mulher muito rica. E diz a Bíblia que toda a riqueza que ela já tinha gastado com médicos. E ela tinha uma hemorragia constante, designada a morrer. E tudo que ela tinha, todo o seu dinheiro e toda a sua riqueza, ela gastou com os médicos. Mas ela ouvindo falar de Jesus, então ela disse: se eu apenas tocar na veste, eu ficarei curada. Se eu tocar, mas veja bem, Jesus não estava aqui no meio dessas pessoas apenas, numa quantidade. Olha,
Diz a Bíblia que 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, andavam com Jesus. Imagina a grande multidão junto com Jesus e ela ter que passar pela multidão, entrar na multidão e tocar em Jesus. E tinha outra coisa. Uma mulher com hemorragia, se tocasse no homem, era apedrejada. Ela era apedrejada até a morte. Então, não foi muito simples para ela. Ela tinha que enfrentar a fé para tocar e para não ser morta, nem apedrejada. Porque talvez muitos conheciam ela ali. E ela teve um desafio e foi. E ela disse: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Ela disse. E ela fez o quê? Agiu. Mas o espaço que daqui aonde está a tua bênção, há um percurso. E nesse percurso, muitas lutas vêm em nossa mente. Cuidado, que se te pegarem aqui e você tocar nele, você vai ser apedrejada. Será que ela não pensou isso? Será que ela não teve luta? Todos nós, meu irmão, quando nós saímos andando por fé, nós temos obstáculos, nós temos muitas oposições malignas e pessoas que dizem: Senhor, mas já faz 4 dias que Lázaro morreu. Tira a pedra. Firme convicção de fatos que você espera, firme convicção. Você tem que ser firme na visão. Não, quando você tem um alvo e você caminha nesse alvo, você tem que se afastar de tudo que vai roubar a sua visão, de tudo que vai tentar ser um obstáculo para você alcançar a sua visão. Porque quando o inimigo tenta, ele sabe para onde nós estamos indo. Quando ele tenta para nos paralisar. O propósito de Satanás, ao nos tentar, quando você dá ouvido à voz que ele traz ao teu ouvido, à tua mente, você para e você fica estagnado com demora daquilo que Deus já te entregou. Fé é eu crer que eu já tenho, mesmo que eu não vejo, porque Deus diz: tudo que pedirdes, credes que o tereis. Eu já tenho, mas não importa eu ter, eu tenho que conquistar, eu tenho que ir avante, falando, declarando. Aquela mulher teve que sair e atravessar a multidão e penetrar na multidão e tocar em Jesus. Ainda ela tocou em Jesus por trás. Por quê? Receio que talvez alguém reconhecesse que ela tem tocado. Imagine só ela chegando, tocando em Jesus, e Jesus se vira: quem me tocou? Quem me tocou? Ela trêmula, diz a Bíblia, que ela ficou trêmula. Nossa, ela tremeu. Porque se ela fosse descoberta, ela poderia ser E ela, aí os discípulos: Senhor, todos aqui te apertam, todos aqui estão te encostando, uma multidão empurra para cá, empurra da lá, todo mundo quer ficar junto, quer ficar perto, não é? E o Senhor diz: quem me tocou? Ele falou: não, alguém me tocou, de mim saiu poder. Tocar em Jesus com fé é diferente do que tocar simplesmente em Jesus. Todos estavam tocando em Jesus, mas aquela mulher tocou no manto, bem por trás, bem significante. E os outros estavam perto, aproximando,
encostando. E ele diz: de mim saiu o poder. Quando você toca em Jesus por fé, sai poder dele para você. É que muitos vêm aqui e não tocam por fé. Fé é você crer que quando aquele que fala a palavra, ele fala os oráculos de Deus, segundo a vontade de Deus. E Deus está falando contigo segundo essa palavra anunciada. É você crer que essa palavra que foi falada, você recebe no coração. Olha, Deus falou comigo. E escreve. Vou escrever. Para que eu possa fazer segundo Ele me disse. Isso é fé. Isso é fé. Eu agir segundo o que Ele me diz. É fé. Muitos vêm, dizem: ai, que maravilha, Deus falou comigo, que palavra bonita. Olha, eu vou sair amanhã, vou dizer sim e tal. Eu vou, na hora tudo. Mas saindo, se esquece daquilo que ele disse. E não age. Então fé é agir segundo o que você tem em teu coração. É falar o que está no teu coração e agir segundo o que você tem, recebeu de Deus, é fé. Muitos obstáculos virão. Eu estava orando, Deus me deu uma visão assim, que quando nós saímos em busca de algo que já é nosso, que Deus vai nos entregar, e que pela palavra eu creio que é meu, e eu saio em busca. E nessa visão assim, foi tão rápida. Eu vi um homem de capa preta, todo preto, aproximando de uma pessoa. Deus me deu uma visão, uma pessoa saindo em busca daquilo que Deus entregou a ela. E aquele soprando em seu ouvido. Quantos sopros de engano, de mentira, fala no teu ouvido. Que isso? Não vai dar certo. Você não merece. Você é um pecador. Lembra que você fez isso? Deus não vai te entregar. E quantas outras coisas. Acusação, condenação. Nós cantamos uma música que diz assim: gente virá para te dizer, desta tu não irás sair, mas continua a caminhar. Não pare, porque o mar vermelho vai se abrir. O povo, quando Deus levou o povo, saiu, tirou o povo do Egito. Olha, imagina caminhar com cabrito, carneiro, criança, aquelas rodas, bagagem, a pé no deserto. Imagina, andando. E o faraó com seus cavalos e cavaleiros, correndo. E eles olhando, vê o grande exército de faraó. E eles caminhando. Tem que ser por fé, não tem? E de repente, do lado direito, só montanhas. Eles não tinham caminho aberto. Deus abre caminho para você passar. Para o povo de Deus passar onde não há caminho. Ele vai abrir, mas a palavra dele vai se cumprir. A vontade dele vai se cumprir. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Porque o homem não anseia por essa vontade na vida dele. E quer sempre fazer aquilo que lhe agrada e não o que agrada a Deus. Por quê? Porque muitas vezes ele permite o maligno falar em teu ouvido e andar um bom tempo com ele. Não permita o diabo falar. Não permita as pessoas roubar a tua fé. Não permita aquela voz estranha chegar sobre você, te intimidando, te colocando paralisado, sem prosseguir. Mas prossiga, que o mar vai se abrir.
Coisas tremendas Deus fará a favor daquele que o ama. Deus fará coisas tremendas a favor de nós. Por isso, nós não temos que ouvir o mundo, nem ouvir as pessoas, porque o mundo é mau, é corrupto, e ele quer te arrastar e nunca deixar você subir e aproximar. É impossível mesmo alguém se aproximar de Deus e não sair cheio da sua bênção e da sua glória. Aquela multidão estava ali e não estava recebendo milagres, mas a mulher aproximou com fé. Por isso que Deus diz, sem fé desagradamos a Deus, porque a vontade de Deus é te dar o melhor sobre a terra. O melhor da terra comereis. Terão, quando vocês estiverem velho, a sua mesa, todos os seus filhos ao redor da tua mesa. Que alegria maior que isso, amados? Ter os filhos junto, participando da mesa e da ceia do Senhor. É tão maravilhoso. Por isso que ele diz, fé é a firme convicção de fatos que você espera, certeza de fatos, mas que você não vê. Você não precisa ver, mas você precisa sonhar. Você não precisa ver, você precisa sonhar. Sonhar com a realidade de Deus. Porque quando nós agimos com fé, então nós ouviremos. Como Deus Jesus falou para aquela mulher: filha, vá em paz, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ela teve fé de enfrentar a multidão, passar pela multidão. Imagina uma pessoa com hemorragia bem debilitada. Porque a hemorragia, nós sabemos que a mulher fica debilitada. E já tinha passado alguns anos. Então ela não estava toda no vigor. Não. Ela estava até com dificuldade. Mas ela caminhou em fé. É isso que Deus nos chama. Caminhar em fé. Prosseguir avante na conquista daquilo que já é nosso. Nós somos mais do que vencedores. E porque você ouve palavra de derrota que vem sobre o teu ouvido? E porque você fica parado, entristecido, quando o maligno te lança uma palavra que diz, você não vai conseguir, não vai adiantar. Não há impossível para Deus. Jesus falou, mesmo teus pecados for vermelho como a carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se você não crê que você é lavado e purificado pelo sangue, você está aborrecendo a Deus. Porque ele diz que o sangue é suficiente para limpar toda a força do mal e todo o nosso pecado. Ele diz que o louvor é suficiente para afastar toda a força do inimigo que vem contra ti. Por um caminho ele vem. Jesus nunca prometeu que o inimigo não viria. Ele vem. Mas pode vir por 7 caminhos, você vai fugir da minha presença. Então, é guerreiros que Deus está levantando, conquistadores. Não homens tímidos, parados. Conquistador, fé. Eu dizer, essa palavra, essa é a aliança que farei com você. Eu tenho uma aliança com Deus. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscrevereis. Já escreverei. Eu tenho. Interessante, uma pessoa me disse, mas que maravilha. Antigamente Deus falava, né? Era mais fácil. As pessoas iam no profeta e o profeta dizia pela boca de Deus. Mas hoje eu disse, não. Melhor é hoje. Porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que fala claramente ao nosso coração e nós podemos ouvir a sua voz. É muito mais claro hoje do que no passado. Mas para isso nós temos que aprender a ter intimidade com Deus. Nós temos que aprender a saborear a presença de Deus. Nós temos que desejar estar junto com Deus e fazer tudo o que Ele
deixou escrito, é promessa, é aliança. Jamais o Senhor revoga uma aliança conosco. Jamais. E ele fala, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Sobre as minhas vistas, eu te darei conselho. Ele nos dá conselho, ele nos instrui, ele nos orienta como devemos agir na circunstância em que nós estamos. Ele nos ajuda a não dar ouvido segundo a circunstância que nos cerca, mas confiar nele, confessando a palavra, determinando aquilo que ele nos diz, que é meu. E coloca os teus olhos no alvo. Põe os olhos em Jesus. Ele é maior do que os seus problemas. Ele é maior do que as adversidades da vida. Ele está acima de toda a força do maligno que vem tentar roubar aquilo que Deus conquistou e colocou nas tuas mãos. Ouça a voz do Espírito. Um dia que Deus disse, agora chegou o tempo que você vai subir para pregar. E o Darcio vai descer para ouvir. Eu achei um absurdo. Pensei no momento que era. Falei, ai, nossa, misericórdia, não? Não pode ser. Ele nos prepara para enfrentar a caminhada. Ele nos prepara para avançar contra o inimigo. Ele nos ajuda. Não importa o propósito dele. Importa que eu confio no Senhor. E não estribo no meu próprio entendimento. E reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. E Ele vai endireitar as minhas veredas. Ele disse ao Darcio antes de acontecer. Ele nos preparou para esse momento em que nós passamos. Por isso, nós sabemos que breve virá a vitória do Senhor. Se nós entrarmos no propósito e na obediência do que Ele determina a nós. E todos nós passamos. E você passa também. Mas quando você passar por provações, quando você passar por momentos, não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos das promessas. Confessa, medita, enche o teu coração. Porque muitas dúvidas vão bater no teu ouvido e você vai reconhecer. Essa é a voz do maligno, fora daqui. Eu fico com a voz de Deus. Ele me deu a certeza. Essa palavra é fiel e verdadeira. Jamais poderá deixar de se cumprir. Mas ela cumpre em nossa vida. Por isso, não temas. Ande por fé. Quantos cristãos param no momento da luta, da tribulação? Você está parado ou está caminhando? Eu te pergunto. Você ouviu a voz do Senhor e veio um dia, não veio? Você tem um chamado, não tem? Tem. Você está buscando desenvolver a tua salvação com temor e tremor? Desenvolvei a vossa salvação, diz o Senhor, com temor e tremor. Desenvolver significa aproximar mais de Deus, ou aprender a ouvir. Ele tem coisas grandes e novas que você não sabe. Para te ensinar, para te formar, para te fazer a pessoa mais feliz sobre a terra. Deus não chamou ninguém a sofrer. O homem sofre porque ele fica distante do propósito, do projeto de Deus. Anima o teu coração nessa noite. E anda por fé. Caminha por fé. Quando Jesus disse, lança a rede. Sob a tua palavra. Andar por fé é andar segundo o que está escrito. Não segundo o que eu penso ou que o mundo mostra. Mas segundo. Deus quer te fazer de nós como o ourives faz com a prata. A Bíblia diz o mundo, né? Conhecimento. A prata, ela é purificada. A Bíblia também fala esse versículo de prata. Nós somos purificados como se purifica o ouro e a prata.
Mas aquele que é ouro, aquele que é prata, é jogado no fogo. E diz que aquele que vai purificar, é o ourives, né? É o ourives que purifica. Ele não sai de perto. Ele fica lá, porque se ele sair de perto, pode queimar. Até quando? Qual é o ponto? Até que aquela prata, o rosto do ourives é refletido na prata. Deus está conosco até que Ele forme em nós o caráter de Cristo. Até que você possa ser tão santificado, tão purificado em fé, que a sua vida passa a refletir a imagem de Cristo no mundo. Deus quer levantar pessoas que refletem a imagem dele na bondade, na misericórdia, no amor. Fé é esperança e convicção de fatos. Aquilo que você espera, mas você ainda não vê. Tem muitos cristãos que não andam por fé. Andam na esperança. E como que é andar na esperança? Senhor, concede-me um dia, não agora, tal coisa. Ó Deus, deixa eu ver alguma coisa. Me dê isso. Abençoa meus filhos. Um dia, não agora. Você pede para um dia. Esperança é aquilo que você vai obter um dia. E fé é a firme convicção. Agora, obrigado, ó Deus, os meus filhos são abençoados, porque são consagrados a Ti, eu e a minha casa. Obrigada, Senhor, porque toda sorte e bênção está a meu favor. Eu recebo agora. Fé é receber agora. Esperança é que um dia você vai ter. A esperança não produz materialização da sua bênção. A fé produz, a esperança não. Um dia eu vou servir a Deus. Um dia nunca vai servir. Um dia eu vou servir a Deus. Não, deixa eu melhorar a situação, eu vou servir. Um dia, não agora. Quem quer servir a Deus, age por fé. Eu vou servir a Deus agora. A minha vida vai refletir a imagem de Cristo diante dos homens. E eu vou servi-lo agora. Entenderam? Esperança e a fé, elas têm que caminhar juntas. 3 coisas para a edificação de um cristão. Fé, esperança, fé e amor. A esperança e a fé é enquanto nós vivemos. Porque quando você tem fé, o teu coração produz amor. Mas, o que vai prevalecer? Somente o amor. Porque, como 2 rios que correm e depois entramos no reino da eternidade, somente o amor prevalecerá. O que vai sobrar desse mundo? O amor, somente. O que você vai levar, o que vai contar na eternidade? O amor que você teve, o amor que você sentiu, que você fez em favor do outro. Fé e esperança. Porque nós temos que esperar e crer que temos, que obteremos uma vida de sucesso, uma família abençoada, feliz. A fé te leva a visualizar, visão, e sonhar com aquilo que você vê. Sonhar com aquilo, o que você vê da tua vida? O que você vê? O que você espera da tua vida? Ou você está à mercê do que acontecer? Não. Deus não chamou covardes, Deus chamou homens de guerra.
que vai. Se aquela mulher esperasse o dia que Jesus passasse por ela, ela não teria. Você tem que ir. Fé te leva a ir em busca do que é seu. E não ficar parado esperando. A esperança não é fé. Quem ora na esperança nunca obtém o que quer. Mas aquele que anda por fé, esperando, crendo, ele então age, ele vai, ele caminha em conquista. E ele vai saltando muralhas, saltando barreiras, não se importa com nenhum obstáculo que surge. Mas eu sei em quem tenho crido e é nele que eu ponho a minha confiança. É na palavra que eu coloco a minha confiança. Quando você está andando por fé, não espere ser aplaudido pelos homens. Porque os homens não vão te aplaudir. Mas Deus estará contigo em todo tempo e lugar, até ver a sua imagem refletida em nossa imagem de barro. Até nós sermos refletidos no mundo. Ele te entrega todas as bênçãos para que você reflita a glória dele diante dos homens. Vamos ficar de pé, amados. Reconheça a voz de Deus. Reconheça a voz do inimigo. Quando o inimigo vem interromper, impedir a sua conquista. Seja valente. Não te mandei eu? Não temas. Eu sou contigo. Não te espantes. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te esforço, eu te fortaleço, eu te sustento com minha destra fiel. Aleluia. E Ele está aí, junto contigo, mexendo no fogo desse mundo que nós vivemos. Onde tem setas malignas lançadas de um lado para o outro. Mas Ele vem para nos defender. Para nos ajudar, para nos fortalecer, a tomar posição de quem somos, nova criatura em Cristo. Se você lembrar do passado, o espírito do mal estava junto, está perto, todas as vezes que você lembrar do passado. A palavra de Deus diz assim: aquele que põe a mão no arado não olha mais para trás. Quando nós olhamos para trás, nós perdemos a fé. E paramos de caminhar. E ficamos como aquela estátua. Aquela mulher de Ló, que ficou estátua de sal. Coisas grandes e novas, maravilhosas, maiores do que você já viveu, está por vir na tua vida. Amém?